E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você é muito bem-vindo a esse canal, né? Hoje é o nosso programa Café com Palavra e Louvor. O nosso tema de hoje é: a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia e a evolução social, atualização urgente. Não é de hoje que a turma fica nessa brincadeira. Pode ser, pode não ser, já criou conflito, aquele pastor Ed Rinei, aquela confusão toda, a política tá aí bagunçando tudo. E a gente acha o quê? Aí me pergunta lá, vamos falar sobre esse assunto. Então eu vou falar sobre esse assunto, né? Então vamos fazer aqui a abertura e já já voltamos. Estamos aqui num café com palavra e louvor. É aquele programa em que nós tocamos a música, cantamos e falamos da Bíblia. Já já voltamos. E aí pessoal, voltamos, né? Então vamos começar a falar desse assunto que é um assunto complexo, cria muita polêmica, ainda mais agora, mas vamos falar sobre ele. É isso aí. Pronto. Sim pessoal, estamos em um ano político e tudo, Madame, fala sobre esse assunto, né? Primeiro, vou deixar claro que eu não sou dono da verdade, não sou guru de seu ninguém. Não sou líder religioso, nem pretendo ser, e muitas outras coisas. E esse canal não tira ninguém de igreja, mesmo que você seja meio cainhoteiro. Também não, a gente tá aqui pra a gente falar de alguns assuntos. Porém, a gente vai falar um pouco sobre a Bíblia, que a gente fala direto sobre a Bíblia nesse canal, mas a gente sempre tá trazendo uma informação, um assunto. A turma acaba não vendo os vídeos antigos e fica me perguntando a mesma coisa. Mas vamos lá, já que tá na política que eu falo, e hoje é o programa Café com Palavra e Louvor. Vamos lá ver o nosso título. Adelmo, a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia e a evolução social, atualização urgente. Primeiramente, eu gostaria de falar a vocês o seguinte. Pra quem usa telefone, sabe que às vezes a gente compra um telefone pequenininho ou um smartphone, mas vamos usar um exemplo pequeno. Aí tem esses celularezinhos que não tem nada, né? Celulares tub, celular. E às vezes eles dão um check-up, o celular, vem uma atualização 2.0. Aí aquele celular feinho, vem um feinho, mas com que cabe agora o MP4, que já acessa a internet. Esse aqui mesmo tem o KaiOS, né? Que é sistema parecido com Android aqui, ó. Que é aquele sistema simples que pega o YouTube, pega tudo. Tem até Wi-Fi num celularzinho desse. Já é uma atualização. Mas este celular, ele foi feito para isso. Quando alguém criou, botou assim, update, né? Uma atualização. Você compra um teclado, a gente compra esse teclado, vem um lugarzinho de botar uma placa de memória. Por quê? Porque você compra um teclado da Roland, daquele top level, aquele teclado de 20 mil conto. Na época o XP80, né? Aí o XP80 vem com as placas de expansão. Aí você já coloca ali uma atualização no XP80 e chega próximo do teclado novo que vai vir depois do XP80. E assim caminha as coisas. Mas a Bíblia não é um aparelho, não é um hardware. É um aparelho eletrônico, uma carcaça, e que tem um software que é o que está escrito ali, a linguagem, e que precisa ser atualizado. Então a turma tem essa visão errada. Eu vou mostrar aqui que a turma pensa assim, que ela vai plugar um cabo USB na Bíblia junto com a atualização que está no celular, vai clicar lá e ele vai fazer o update ali, o upload ou downloads
de informações que não é desse jeito que funciona, né? Tá dando uma linguagem. A turma olha assim pra Bíblia hoje, ó. A geração nova, né? A galera pós-moderna. Acho que a Bíblia, assim, vamos atualizar tudo, porque a sociedade mudou e ela tá ultrapassada. Não é bem assim. Então vamos entrar no assunto de maneira séria agora. Primeiro ponto. A Bíblia não é como vocês estão pensando. Deixa eu botar aqui uma imagem legal, né? Botar aqui um desenho em movimento pra gente melhorar aqui. Pronto. Ó, primeiramente eu gostaria de falar pra vocês o seguinte. Temos que ser uma pessoa sensata. Nós somos pessoas sensatas. E temos que entender as coisas e deixar de ser leigo. A Bíblia não foi escrita por uma pessoa. E nem por 40 pessoas, como dizem por aí. Foi feito por muita gente. Muita gente. Ela é fruto de tradição oral. Antes mesmo de escrever os livros, já tinha tradição daqueles personagens, ou real ou não. Mas já existiam tradições deles. Eles foram criados com uma intenção, ainda mais quando o templo de Jerusalém, na volta que eles vêm da Babilônia, tem uma intenção, foi criado sim. Tem nome e endereço para quem seja, e que sim, pode servir de modelo para uma sociedade como a nossa, que é o que deveria ser. Pronto. Porque quando você se localiza e você entende como é a Bíblia, tudo bem. Agora vamos lá. A Bíblia é um livro comum? Ele é um best-seller. Não, esqueça de best-sellers. Best-sellers são os mais vendidos, né? Mas não é bem assim. A gente está tratando a Bíblia como uma literatura muito famosa que está ganhando de Shakespeare, de não sei quem. Aí vocês estão acabando com o processo. Não é assim que funciona. O que faz a Bíblia ser o que é a veracidade dos assuntos. E quando eu chamo veracidade, eu não estou dizendo que é uma história, linha histórica. Não, não é isso, gente. A veracidade é pelo seguinte. Por que eu confio na Bíblia? Porque a Bíblia é um dos únicos livros que merece que a gente escute. Não é porque é o melhor e não sei o que, não é por causa disso não. É porque a Bíblia faz uma coisa que outros livros não fazem. Os livros exaltam os seus donos, as pessoas que eles mencionam, e eles maqueiam. E a Bíblia não. A Bíblia fala sobre Judá, mas fala da parte ruim de Judá. Parte boa, mas mais a parte ruim. E ainda mostra a penalidade que Judá teve. Ela poderia omitir, botar coisas boas, mas não fez. Fala bem dos reis, que Deus abençoou, mas depois Deus se virou contra eles e acabou porque eles eram seres humanos da pior espécie. Deveria não falar, mas ele fala. Então é isso que me dá a legitimidade de gostar da Bíblia. Esse é o diferencial da Bíblia. Não há uma tretinha ali. Deus, mas só que eu vi em um livro falando de um jeito e eu não acredito que o camelo passa pelo fundo da agulha. E aí eu não sei se Eliseu fez aquilo. Você não sabe porque tu não leu. A Bíblia não é para se espiritualizar tudo. Eu estou falando aqui todo dia. A Bíblia tem mais poder se você deixa ela no estado in natura. Não é para você ler ao pé da letra e nem também espiritualizar. O estado in natura é você saber para quem foi mandada a carta, em que momento, de que estava se tratando e qual era a finalidade. Se era uma finalidade ali para alertar, para trazer um consolo de Deus, do oráculo divino, né? Tem várias situações. Primeiramente tem que ver isso. Porque nós temos que entender que a Bíblia, ela foi escrita no conflito. Não foi que sentou uma pessoa, eu vou fazer o de Isaías agora e vou não. Existem as tradições de Isaías, as profecias separadas. E foram acontecendo coisas com Israel que eles perceberam que estava se referindo à profecia e começaram a escrever quando voltaram do exílio. Isso não tira a grandeza não, pelo contrário. É isso que me faz crer na Bíblia. Por isso que eu estou todo dia batendo no meu pé. Eu creio na Bíblia, sim. Agora, eu não creio como livro mágico.
Pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso, porque ela própria disse que não. O próprio Deus disse que não tem cabimento de eu transformar amuletos mágicos, que eu tiro a minha fé dele e boto uns amuletos mágicos, ainda que seja a Bíblia. Primeiro ponto é esse. Outra coisa, o cristianismo, ela trouxe na sua mala toda a tradição judaica. Por quê? Porque é o necessário para que o cristianismo tenha uma continuidade, um pano de fundo. Jesus não é aparecer do nada, partiu um ovo, saiu Jesus. Não é assim. Jesus é fruto das esperanças messiânicas dos judeus quando estavam em Babilônia, em outros países. E para que isso eu entenda, eu tenho que trazer toda a Torá. Porém, o cristianismo, por crer que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus e que foi escolhido, ele precisa trazer também os livros apócrifos. É por isso que na Bíblia Católica vem mais esses livros. Então, é por aí que começa a vocês entenderem. Então, o livro não é fácil, ele foi criado no conflito. Houve uma necessidade, e aqui naquela necessidade, os escribas estavam ali digitando os oráculos que as pessoas falavam para elas. E aquilo consolou as pessoas, porque elas perceberam que Deus estaria com ela onde fosse. Vocês estão entendendo? Então essa é a questão. Antes da gente desenvolver mais um pouquinho, vamos cantar uma música, né? Vamos cantar uma música aqui muito legal, do Novo Som. Banda Novo Som é uma bênção, pessoal. Vamos cantar aqui uma música do Novo Som, New Generation. New Sound, banda Novo Som. Até uma música que deste sentido ao meu viver. Essa música é interessantíssima. Pronto. É porque eu salvei aqui. Agora vai. Pronto, deste sentido ao meu viver. Vamos cantar. Quantas vezes, meu Jesus, neste mundo eu pensei que encontraria plena paz. Quantas dores sofri, quantas lágrimas chorei por não ouvir tua voz. Mas quando te encontrei, descobri então uma felicidade que jamais senti na minha vida. Quando te aceitei, descobri então, senti no meu ser. Oh, 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 Jesus, dá sentido ao meu viver. Oh, 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 Jesus, dá sentido ao meu viver. Hey, hey, yeah. Pois quando te encontrei, achei salvação, meu coração transbordou de alegria e paz. Quando te aceitei, descobri então sentido meu viver. Oh, 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 Jesus, dá sentido ao meu viver. Oh, 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 Jesus, dá sentido ao meu viver.
E é isso aí, voltamos. Sim, pessoal, vamos lá, continuando aqui. Continuation. Então, a Bíblia é feita dessa maneira. Então, não é um livro de história ali contado para exaltar ninguém. É um livro de vivências para mostrar que um povo pode sim sobreviver sem ter sua terra, sem ter seu território físico. O livro de Gênesis tem mais segredo do que você imagina. Não é só ali, não. Ah, criou ali, haja luz. Não é bem assim que funciona tudo ali daquele jeito. Você espiritualiza porque você não sabe. Isso é grandioso. Esse texto bem é grandioso. Agora, estamos num momento político que algumas pessoas querem distorcer princípios de algumas coisas da Bíblia. Não é princípio religioso, não é princípio do cristianismo, não é princípio do judaísmo, não é princípio, não, é princípio da Bíblia. Eu estou falando da Bíblia aqui, não estou falando da minha religião de ninguém. Eu não falo pela minha religião de ninguém, eu falo pelos princípios que está aqui da Bíblia. Então vamos lá. Aí a política hoje, por causa de alianças políticas, está fazendo isso. Só que a Bíblia ela tem uma ideia central. E que não vai ceder por causa de política nenhuma. Primeiro, a Bíblia tem cláusulas que eu poderia chamar cláusula pétrea. Diferente da nossa Constituição, que tem cláusulas que não pode ser mudada e tem que ser respeitada, e o povo não liga. A Bíblia, ela tem penas para quem não faz isso. É por isso que o povo, que é meio ateu, a galera da faculdade não gosta da Bíblia. Eles estão certos, porque eles não seguem mesmo, mas nós não podemos ir na conversa deles. Então vamos lá. Então a Bíblia não pode ser atualizada. Não precisa, não pode nem vai ser atualizada. E não é porque eu quero rebater Ed René, ele não precisa rebater ele. Ele pensa daquele jeito, o problema dele. Ele sabe que não pode ser atualizado. Mas vamos lá, as cláusulas pétreas da Bíblia. Primeiro ponto. A Bíblia diz que Deus é o autor, criador, governador, comandante, o comandante do exército. Ele é tudo sobre todos, ainda que você não reconheça. Ah, Del, mas porque aí o presidente Bolsonaro diz que Deus acima de tudo, Brasil acima de todos? Sim. Esqueça a campanha de Bolsonaro. A Bíblia diz que é isso mesmo, ele é acima de todos. Porque na Bíblia, a ideia de uma sociedade é uma sociedade teocrática, em que Deus que comanda. É claro que Deus está acima de tudo. O problema é que alguns políticos espertos enganam alguns crentes dizendo que isso aí está errado. Mas não está errado, não. Agora, os ateus estão certos no sentido de que, para eles, como eles não acreditam em Deus, Deus não está acima de tudo. Agora, os crentes, os cristãos e sei lá quem, que tem a fé em Deus e diz isso, está errado. Porque a Bíblia vem por essa esteira mesmo. Você vê que quando Samuel vai falar com Deus, aí Deus fala: não, Samuel, não fica com raiva não, porque não é você que estão rejeitando. Você é juiz, você é o líder dele, mas você não manda neles não. Quem manda sou eu. Eu estou autorizando você a fazer isso. Pegou? Como diz aquele cara, pegou a visão das coisas aí. É assim que funciona. Então, primeiro assim, Deus está acima de todas as coisas, porque Deus é o tudo. E acabou. Segundo ponto, a vida de um israelita, de um judeu também, que eu gosto de separar o povo de Judá, o tribo do sul ali, que é de Jerusalém, e a turma do norte, então os israelitas e o judeu. Na Bíblia, a vida de um componente desta nação é muito preciosa. Se um conterrâneo ousar em tirar a vida do outro por nada, ele terá que morrer. Por quê? Porque o que faz o país ser forte é a sua população. Não há cabimento para que alguém tire a vida do seu irmão, co-irmão.
É por isso que nesse sentido os judeus são mais unidos. Eu acho interessante. O brasileiro, por ser mestiço de negros, de tudo, não tem essa mentalidade. Os nossos políticos bagunçam a nossa mente. Mas aprenda a ter, pessoal. Que nós já somos uma população. Já tivemos a miscigenação que já teve de ter. Já não tem mais ninguém puro de nada, negro puro de nada, nem branco puro de nada, nem índio puro de nada mais. São poucos. E esse povo que está miscigenado é o brasileiro. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a seguido do segundo. O terceiro seguido, porque assim, é inadmissível que se tire a vida do seu próximo, do seu patrício, da turma ali, da sua nacionalidade. Imagine você tirar um bebê. Essa cláusula é pétrea da Bíblia ali. Não pode tirar bebê. Pode ter aborto. A outra cláusula pétrea da Bíblia. Não pode ter ladrões salteadores e políticos corruptos. A Bíblia não aceita corrupção. E se tiver uma corrupção, quando for provado que é uma corrupção, você tem que repudiar a corrupção. Não importa se você pensa diferente. A Bíblia vai direto nisso aí. Eu concordo se um ateu que não crê na Bíblia dizer que não concorda com isso, mas que está escrito. Agora, cristão não. Não é questão que prega na igreja. Que faz aberturas de mulheres, de homens, de departamentos. A gente precisa ter cuidado com isso. Então, essa ponta. Eu vou entrar em cada um daqui a pouco. O outro ponto. A Bíblia não aceita injustiça. Não aceita nenhum cidadão que está ali servindo como um juiz e um ordenador de organizar aquela ordem ali legal, levítica, basicamente, que foi instituída ali. A Bíblia não aceita de jeito nenhum que ele corrompa a justiça. Se ele for corrompido e for provado, tem que ser apedrejado. Tem que extirpar aquelas pessoas dali. A Bíblia não aceita de jeito nenhum que o cidadão não seja um patriota, que não honre sua flâmula, a sua bandeira, a sua nacionalidade. Você pode estar em Babilônia, mas a Babilônia tem que ser Israel. Você viu que o profeta falou, não, vocês têm que ir para Babilônia, esqueça aqui e vão vivendo sua vida. Mas o que ele está querendo dizer? Eu vou falar sobre isso. Então, esses são os principais pontos. Tem bem mais. Mas esses são os pontos pelos quais a Bíblia não pode ser atualizada. Porque ela não está à disposição de uma mudança da sociedade ocidental como a nossa. Ah, Delmo, mas já que não está à disposição, e eu sou ocidental, a Bíblia é oriental, eu sou cristão, faço o que eu quero. Não. Porque o cristianismo está baseado no Taná. Que é a partir daí que vem Jesus. Essa promessa do Messias é disso aí. Então vamos entrar aqui para você entender isso aí. Eu vou beber uma aguinha aqui. Eu gosto de aproveitar essas lives, esses vídeos para beber água. Tava bem gordinho, cheio de pochete, tá melhorando. Adam, você é gordofóbico? Não, eu não quero ficar. Quem quiser que fique. Sim, então vamos lá. Então vamos entrar na primeira cláusula pétrea da Bíblia. Deus está acima de tudo. Eu sou o Senhor teu Deus, em cima de mim não há nenhum outro. A Bíblia, como eu falei, ela não foi escrita por uma pessoa, nem só por 40. Ela foi escrita por várias pessoas de acordo com a necessidade.
Então, o primeiro ponto. Existe a tradição da criação ali no Oriente Médio. Então a Bíblia, o escritor bíblico, que não é Moisés, quem sabe que não é Moisés, foi a turma do santuário, pegou a tradição de Moisés, a tradição oral que tinha ali, da oralidade daquelas famílias, e foi redigir e aproveitou na redição e traz a criação mostrando que, assim como os outros povos acham que aqueles deuses criou naquela briga o, o mundo, o livro do Gênesis traz a mesma história, mas dizendo que Deus criou por força e vontade dele próprio e ele sozinho. Primeiro ponto. Então, Deus está acima de todas essas coisas. Deus, ele enfrentou o mar bravio, as águas bravas. Eu não quero saber o que alguém vai dizer aqui, eu vou falar o que tem na Bíblia. Em Gênesis diz que há uma turbulência, o abismo está ali caótico, né? Nós temos ali um abismo é aquela profundeza onde as águas estão ali toda rodeando tudo ali, um espaço infinito, pelo menos pra gente, crítico, e Deus resolve enfrentar sozinho tudo isso e tirar dali a terra que está ali debaixo da água. E através das suas palavras ele começa a falar. Então a palavra, para a Bíblia, a sua palavra é importante. Se você diz uma coisa que agora você não pode mudar. Ah, Delmi, você faz sempre isso? Não, mas o máximo que eu posso eu faço, tá bom? Mas é difícil, alguém pode me falar de toda coisa. Sou enjoado, sou chato, sou bem chato, sou um bocado de coisa. Menos de não cumprir as coisas que eu acerto. Acabo dormindo tarde, não tenho feriado, não tenho folga, nunca tive férias, mas eu tento cumprir o que eu posso, a maioria das coisas. Eu tô na igreja há quase 30 anos, pessoal. Não é 2 dias. 34 anos, que eu tenho 39, eu tô de 5 anos lá. Graças a Deus, nunca tive problema nenhum, nunca briguei com ninguém. Adoro ali a turma. Porém, eu não vou pelo que todo mundo está dizendo, eu vou pelo que a Bíblia está ali. Outra coisa, eu não espiritualizo a Bíblia, porque se eu espiritualizar a Bíblia, eu vou tirar a beleza do que a Bíblia me trouxe, que foi a mensagem que foi escrita naquele momento por causa daquele conflito. E é isso que eu quero. Para que foi feito aquele livro? Para fulano. Ele foi feito por quê? Porque ele está em código. Foi por causa disso. Aí qual é a intenção de eu estar usando? É por causa do cristianismo. E por que o cristianismo usa? Porque o cristianismo ainda tem esperança do Messias que vai vir nos resgatar. E o plano de fundo dessa promessa é lá no Velho Testamento. Essa é a principal questão que eu tenho que trazer. Então Deus está acima de todos mesmo. Não é porque Bolsonaro pegou, não, é porque é assim mesmo. Ou não é? Se Deus é o todo, você prega que Deus está acima de todos e não está acima do Brasil, o Brasil está isento de Deus? Só porque a campanha do Bolsonaro falar isso, você não gosta, que você... Ah, paciência. Segundo ponto. A vida de um judeu, de um israelita, é muito importante. É preciosa. A Bíblia nos mostra que uma sociedade, uma comunidade, a vida dos seus cidadãos é a coisa mais preciosa que existe. Porque sem esse cidadão não existe a sociedade. A Bíblia foi escrita para isso. Para ser exemplo. Não é para fazer mágica, para nada disso que estão usando a Bíblia, não. Ah, é porque eu vou viver, porque é minha regra de fé. Não é isso, que vocês falam, nem tem regra de fé você. Por causa de mentiroso. Ah, a Bíblia para mim é regra de fé e prática. Mentira, faz tudo contra. O que deveria olhar na Bíblia você não olha. Então, para a Bíblia, Deus é o rei de todos os povos, principalmente do judeu. E que a vida de um judeu é preciosa, assim como a vida de um cidadão de qualquer cidade é preciosa. É preciosa ao extremo, porque sem eles não tem a sociedade. E é por isso que no livro de Êxodo, a gente vê aqui, ó, eu até separei,
que no livro de Êxodo, tem outro livro que fala melhor, mas eu peguei só porque tá um combo, né? Tem leis a respeito de escravo, fala sobre os escravos, sobre o homem que vai vender o escravo, uma filha como escravo, violência, essa questão toda, a Bíblia aqui, ela vem trazendo, quando você há prejuízo numa lavoura, quando alguém dá prejuízo, isso é muito interessante. A Bíblia, ela é uma legislação. Ademais, a Bíblia não concordo não, porque foi copiado de Hammurabi, burro, não foi copiado de Hammurabi. A Bíblia segue os princípios legais do Oriente Médio da Idade do Bronze. Se fosse tivesse em Hammurabi, tinha em Suméria, em outros locais ali, em qualquer cidade, o Ugarit, tinha todas aquelas cidades, tinha esses mesmos códigos, porque eles pensavam iguais. Alô, é da mesma época. De. Essa que é a questão. Entende, poxa? Então a vida do seu conterrâneo é importantíssima. Porque as pessoas são mais importantes do que o território. O território tem que brigar por ele, mas quem vai brigar se não tiver pessoas? É por isso que houve uma estratégia de Deus em falar para os profetas que quando eles fossem para o outro país viver lá, ele esquecer a briga lá daquele país e ir lá se procriando e se unindo e fazendo riqueza lá para trazer de volta para Jerusalém. Deus é estrategista. Isso que é o bom de Deus. Se todos os cristãos pensassem como Deus exige, era outra coisa. Indo nessa esteira, tem aquela questão. Um amigo chegou, eu admiro muito ele, mas essa conversa pode ser minha mãe, aí não cola. Minha mãe já morreu aqui, me criou, mas eu tenho também outra viva, Edileuza, pode ser quem fosse. Que me falar isso aqui, eu não dou ouvido. Pode ser meu pastor, pode ser quem for. Não dou meu ouvido, porque essa terceira coisa que eu vou falar, ela está seguido da segunda, que é além de ser amar o próximo, que está lá no 10 mandamentos, e que é a vida preciosa de um judeu, que tem a lei aí falando sobre isso, para você ter cuidado com o seu conterrâneo, é a questão do aborto. Um rapaz chegou para mim assim: Adelmo, olha, tá aí na Bíblia falando de aborto e tal, mas eu sei que os progressistas, a galera da canhota eu gosto muito, e tem aqueles que falam que essa questão do aborto não é nada do outro mundo. Como é que uma mulher foi estuprada e vai cuidar? Houve um problema ali, como é que ela vai ficar? Porque ela vai olhar para esse menino. Ela vai olhar para esse menino assim: não gosto. Eu não sabia o que falar, não queria ofender. Aí veio aqui com outras pessoas pra gente bater um papo. Tinha uns dois professores no meio, tinha ele também. Tinha outros cristãos. Eu deixei todo mundo falar. Apesar de que eu não tenho essa bandeira, eu sou democrático. Nunca falei isso. Que isso não existe. Isso aí é uma mentira que estão falando pra vocês, pra que vocês fiquem achando. Os juízes estão aí usando do nome democracia para prender vocês. É bem feito. Vai acreditar nisso. Mas vamos lá. Então, o que é que acontece? Eu deixei todo mundo falar. Depois que todo mundo falou, eu falei: parabéns pra você. Eu falei: você é o quê? Eu sou professor de tal área e eu não concordo com a Bíblia por causa disso, porque é homofóbico, misógino. Aí eu falei: você tá certo, parabéns. Você tá certo, não concorde com isso, pode abortar. Você é o quê? Aí falou: não, Dema, eu trabalho nessa área de pesquisa e tal. Eu sou mais ou menos, mas eu não sou cristão. Eu falei: ótimo, parabéns. Eu falei: agora você é o quê? Não, eu sou cristão. Então tome vergonha na sua cara, seu safado. Perguntei pro outro: a sua denominação nem fala disso. Não é obrigado a seguir a igreja. Como eu também, tem muita coisa da minha igreja que eu acho que é idiotice, eu nem ligo. Mas respeito os irmãos. Agora, a denominação dele é totalmente contra aquilo. E ele disse não. Eu falei: não, mentira. Ele falou: não, os nossos líderes deixou a gente aberto para isso. Eu falei: mentira, eles não deixaram, eu conheço. Só não vou falar a característica da igreja dele aqui, que ele é muito fácil de identificar, mas são uns irmãos, umas bênçãos.
E ele disse um negócio desse, é mentira. Eu falei, mentira, eu conheço seu líder daqui, eu sou até capaz de ir lá perguntar a ele. Ele, não precisa não. Eu falei, porque ele sabe que ele vai dizer que é mentira. Aí eu falei, rapaz, amar o seu próximo como a ti mesmo, amar a Deus como a todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Aonde que essa terceira parte aí do aborto vai entrar? Nunca foi isso inadmissível. Existe leis na Bíblia que se tiver pessoas brigando e por uma casa acidentar uma mulher que está grávida, ou a mulher tomou um susto, ou a mulher, se por um acaso a mulher tomou um susto e perdeu a criança, o cara tem que pagar o tratamento dela e tem que restituir dinheiro à família. E se o cara maluco brigou e feriu a grávida lá e matou a criança e matou a mulher, o cara tem que ser morto. A Bíblia diz que tem que ser morto, não é nem apedrejado, diz que pega a mesma enxada e o coisa. Lá na Bíblia, tô falando aqui na Bíblia, pra não ficar inventando arte, que esse povo aqui, o povo da internet agora é maluco. Quer censurar todo mundo. Então o que acontece? Na Bíblia não há possibilidade nenhuma, na Bíblia, não importa a religião. Na minha igreja pode ser que tenha, porque as igrejas estão tudo enfeitiçadas pelos progressistas lá dentro. Mas na Bíblia não há possibilidade nenhuma. E no cristianismo, pelo menos não na prática, mas pelo menos na literatura, no escrito, no preto e no branco, também não aceita. Pode ser de estupro, de que for, não aceita. Sabe por quê? A Bíblia não aceita porque, como eu falei, não há possibilidade nenhuma de o povo de Israel aceitar um aborto, primeiramente, porque as mulheres judias carregavam em si a esperança de que o seu filho poderia ser o Messias, então não poderia matar filho nenhum. Inclusive, há uma figura de linguagem que não é para isso, o povo mente também. Que o Anã fez aquela masturbação, jogou o esperma fora e não nasceu criança e tal, e Deus matou por causa disso. Não é assim não. Na Bíblia há uma orientação disso, porque na Bíblia tudo era para nascer pessoas. Porque o povo de Israel tem uma visão diferente, e uma visão muito interessante essa, que a nação além da nação, a nação além do território físico. Não é à toa que Javé, que é Deus Jeová, né? Yahweh, eu gosto de chamar de Yah. Ele está no templo de Jerusalém. Ezequiel tem uma visão, ele monta com os querubins ali, naquele trono alado, e ele vai voando até a Babilônia e diz, não, agora eu moro aqui, onde vocês estão, eu estou lá e estou cá. Os querubins me levam e trazem. Vocês estão entendendo como é que funciona a Bíblia? Não há possibilidade nenhuma, nem de sonhar que uma mulher, acho que a mulher judia preferia morrer, se matar, e mais que o filho nascesse. Inclusive teve mães que morreu, a mãe do filho de Jacó, o Benjamim. Não era uma gravidez perigosa e a menina ficou, e Benjamim morreu, mas ela ficou. Isso não existiu na Bíblia, não. Aí eu falei pra ele, não, Ademo, porque a mulher vai olhar como? Eu falei, não, ela não precisa olhar se ela tá grávida. Ela falou, ó, gente, eu não tenho como criar. Primeiro que não tem pai. Aí ela dá pra outra pessoa. Como elas dão agora, sem precisão, sem ter estrupado e nada. Ademo, você é insensível, vou lhe cancelar. Cancele, o problema é seu. Tô falando o que tá aqui na Bíblia. Por enquanto que ela não gosta. Agora fica os crentes apoiando essa turma. Agora, você não é obrigado a crer na Bíblia. Você pode ser crente e não crer e acabou. E não ficar mentindo. Agora, você só não pode pregar que é a sua regra de fé e prática e tá. E agora mudou, porque você é da turma progressista canhota. Quarto ponto. Não tolera ladrão. Por várias vezes a gente se pega pegando uma canetinha. Não é nem roubando, mas porque a gente se distrai, pega uma caneta ali, outra coisa. Imagine a intenção de você roubar a sua nação. A gente sabe que se a gente for fazer uma ficha corrida de todos, basicamente, os governantes, a gente vê uma tendência a ir para esse lado. Né?
Só que isso não é dos governantes só, isso é também dos funcionários públicos. Ah, Delmo, você tá dizendo? Tô dizendo sim que acontece isso. As rachadinhas não é só os coisas. Tá fazendo isso com o funcionário. Os funcionários públicos adoram aquela promoçãozinha. Eu faço 10 cursos e ganho um pouquinho a mais. Tipo assim, eu sou professor de português, aí eu fiz uma especialização de sei o que lá, aí bota 20%. Eu só ensino mesmo português. Eu tô ensinando mediocremente aquele português mal feito ali. Mas eu ganho a mais ali. Aí eu faço uma especialização em informática, no, educação inclusiva, né? Informática. Eu não sei ligar o computador, não sei nada. Eu ganhei o diploma e acrescenta mais não sei quantos por cento. E eu tô dando aula naquele mesmo jeito lá ali, não usei nada de tecnologia, de TI. E eu ganhei. Outra questão, alguns líderes roubam tanto, 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 que a nação perece, ele passa fome. A Bíblia é contra isso. A Bíblia é contra isso e acabou. A Bíblia diz que depois deles roubarem tanto, serão julgados. E se ele for julgado, Deus vai dar a condenação dele. A condenação vai cair no esquecimento no mundo dos mortos. Nós temos um caso parecido aqui. Nós temos um ex-presidente. Vocês sabem quem é? Da turma dos progressistas aí, da turma canhota. Ele foi condenado, né? Coisa. Ele não é absolvido, foi condenado por algumas instâncias. Então, biblicamente, a gente tem que repudiar essa atitude dele, até que os juízes que condenaram ele dê outro parecer. E não uma pessoa que não tem nada a ver, que não é nem a justiça que condenou, que não foi o STF direto em si, foi os outros primeiro que fez a condenação, os outros que tem que analisar isso, não cá. Ah, mas é porque o endereço está errado e não sei o que lá. A Bíblia diz que está errado. A Bíblia diz que tá. Aí o que acontece? A justiça pode engabelar. A gente vê na Bíblia em Isaías falando bem assim: cuidado você que distorce a justiça. Que Deus vai dar o fim que necessita. Então o que acontece? Não adianta ninguém inventar endereço. Deus vai punir a pessoa. Se não for a justiça, Deus vai fazer uma punição. Vai punir primeiro a nação que está conivente com a bagunça e depois vai punir aquela pessoa. Aquela pessoa vai ser fadada ao mundo dos mortos. O que é o mundo dos mortos? Não é um agouro que ninguém vai morrer, não. É o esquecimento. Ele vai para um lugar que tanto faz, tanto fez, que elas não são eternas. Essas pessoas não são eternas. Então na Bíblia não há admissão de você saquear Israel, Jerusalém. O judeu e o israelita não têm direito, autoridade, dever e a ousadia de fazer isso, de saquear sua nação. Porque ele é digno de punição do Deus que comanda essa nação, que é o Deus de Israel, que comanda lá a nação de Israel. Ele pune, então o Deus que nos comanda, vai fazer isso. Né? O quinto ponto, né? Não são aceitos injustiças. Não são aceitos censuras. Se você for pegar o livro de Abacuque, o Abacuque, ele chega para Deus. Ele não chega para uma pessoa qualquer, não. Ele chega para Deus mesmo. Deus Criador. Javé, Jeová, Yahweh, Yah. O tetagrama, né? O Abacuque chega lá para Deus e fala o seguinte: Deus, eu vou apresentar para você a minha queixa contra você. Porque você está vendo tudo isso. Os injustos estão perecendo, os justos estão chorando. Porque sempre isso acontece. Ele fala: Abacuque, os justos estão perecendo porque nem todos são justos, estão junto com os injustos. Porque eles estão ali, vendo que está tudo errado e ele tá. Mas você também fique na sua, porque eu estou fazendo um plano estranho. As pessoas que estão fazendo o plano injusto e as que estão apoiando ela vão ser punidas junto.
Porque elas não estão só sequestrando verbas das nações e criando problema. Ela está botando em apuro uma sociedade toda. E eu vou me solidarizar com os meus filhos. E eu vou acabar com isso. Eu vou dar corda. Vocês vão sofrer porque vocês também aceitaram isso. Vocês vão sofrer muito. Mas depois que eu fazer meu plano estranho, você vai ver o que vai acontecer com essas pessoas. Os injustos não ficarão de pé. Você está entendendo? Jó tá ali, vem um adversário de Jó, né? Vem um opositor, alguém que foi, alguém que está ali sendo prejudicado por Jó. Jó está me prejudicando porque Jó recebe tudo. Mas se você tratar Jó como os outros, ele vai fazer nada disso. E apresenta uma queixa contra Jó. E Deus fala assim, ó, se Jó for realmente justo, ele vai passar essa prova. Então Jó passou por um crivo desse. O livro de Jó é um livro de sabedoria. Jó, a gente sabe que Jó não é Jó. Jó é o rei ali de Moab, né? Tem um nome esse rei. Que eles transcreveram como Jó. Porque não há possibilidade do ser humano perecer tanto. Ele vai perecer porque ele estava conivente com as pessoas. Mas Deus vai olhar por ele e vai punir a pessoa que está sendo opositor dele. Vocês estão entendendo? Essa que é a questão. Outra questão. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Salmo 115 fala também que Deus jogará no inferno. Não é no inferno lá, é no Sheol. Serão jogados lá no mundo dos mortos. Quem? Os ímpios e todas as pessoas que esquecem de Deus. Porque a nação que ousar se esquecer de Deus, ele vai lembrar da pessoa. Não fiquem correndo não. A Europa está pagando o preço da sua incredulidade hoje. A Europa, que foi o berço ali do cristianismo, que abrigou o judaísmo, que querendo ou não, ainda abriga o islamismo, né? Que querendo ou não, são religiões sim que está ligada à Bíblia. Para ficar ateia de tal maneira como ela ficou, rejeitou tudo, adorando mais a criatura do que o Criador. Eles estão pagando. Até hoje você vê que essa guerra na Rússia e muitas coisas que estão acontecendo, veio a Covid, devastou toda a Europa ali. Eles estão pagando tudo isso aí. Por quê? Porque eles ousaram. Eles ousaram fazer isso. A adorar a criatura e esquecer de Deus. E todas as pessoas que esquecem de Deus serão jogadas no coisa. Essa é a visão bíblica. E não tem como você mudar isso tudo porque você está no político, você não gosta de um presidente que está atuando porque diz que é ditador. Agora é engraçado, vem uma ditadura de quem você menos espera. É por isso que a Bíblia fala para ter cuidado com quem fala cochichando, que fala educadamente. Tá vindo dessas pessoas censuras. Eu não tenho problema, porque aqui nós, nesse canal, já nos predispusemos. Nós, sou eu e quem participa do canal. Nós nos predispusemos a levantar uma canção de lamento, uma canção fúnebre, para os Benei Elohim. O povo não sabe o que é isso, porque a turma não sabe ler em hebraico, né? Os filhos de Deus que caíram ali dos céus, né? Os Benei Elohim, que vocês não sabem o que é, na Bíblia quer dizer que são juízes, autoridades. Essas pessoas aí que estão escravizando as pessoas, esses altares, nós já estamos aqui fazendo uma profecia contra ele. Um oráculo contra. Só que a turma não sabe o que é oráculo. A turma lê o livro de oráculo, é o seguinte: a gente quer que as pessoas mudem. Porque o plano de Deus é que tenha dois caminhos, a morte e a vida, mas escolhe a vida. Mas se as pessoas estão assim, eles sabem que isso é um jogo perigoso.
Deus vai deixar essa turma aí entrar numa armadilha, numa arapuca, e como um pássaro é pego ali pela arapuca, como a enchente que vem sobre o rio Eufrates, não sobreviverão, gente, a gente sabe disso, né? Aqueles corvos ali, né? As aves de rapina que estão ali naquele lugar alto, no monte central ali, né? Naquela esplanada. Como a enchente vem sobre o rio Eufrates, vai vir sobre eles. Por quê? Porque eles estão lutando contra uma nação e que toda nação, ou boa ou ruim, todas é Deus que está no comando. Não importa se você não acredita, ou não importa também se o crente acha que não. Ah, mas tá fulano, não é não. Se fosse crente, não estaria, mas eu não gosto de fulano, Deus não está no controle. Não vai nessa. Porque vocês querem espiritualizar o que vocês querem, mas na hora de falar de espiritualidade vocês não querem. Porque eu sou assim. Não, esse texto é material. É material mesmo e vai ser e sempre foi. Agora essa parte não é. Então a Bíblia manda fazer um oráculo. Nós queremos que essas pessoas indignas e injustas, que elas mudem. A Bíblia diz que se você mudar, ele vai ouvir. Se não ouvir, como fez com Jonas. Jonas manda dizer para a turma de Nínive mudar. O rei de Nínive mudar, todo mundo mudar ali. Então Jonas queria que eles não mudassem para eles morressem. Mas nós queremos não. Nós queremos que essa galera, esses iluminados, esses... Como é que eu poderia trazer aqui? Nós queremos que os iluminados, os Benei Elohim, né? Esses Benei Elohim, eles mudem essas atitudes deles, que não é a correta. Senão vão perecer. Eles vão viver um inferno aqui na Terra. É porque a turma não sabe nem o que é inferno na Bíblia. A Giena, o vale dos filhos de Rinom na Bíblia tem, isso é você ler. Que é onde o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. É o local ali onde estão sofrendo as pessoas, que é aquela visão aterradora de onde queimava os bebezinhos ali, a Moloque. E onde aterrava o aterro sanitário, onde queimava os cadáveres ali, cremava tudo ali. Era um lugar fedentino, era um lugar onde, de desprezo. Essas pessoas vão para esses locais, gente, porque elas são seres humanos e vão morrer. E elas vão morrer ali, gente. Elas vão morrer ali. E vão ser lembradas como o rei da Babilônia. Será que foi esse que arrasou a nação toda? Que prendeu todos, que humilhou todos? Seu lugar agora é aqui, no mundo dos mortos. É porque essas pessoas, elas não creem em Deus, elas são ateias. Então o que é que elas fazem? Eu não tô falando mal dos ateus, não. Tô falando dessas pessoas que não creem em nada. E que elas acham que por causa disso tem que passar por cima de todos. Elas não ficam achando, não. Que para os ateus tem a lei da... Como diz eles, a lei da... Do que você faz retorna do retorno. Mas para nós não. Aí a providência divina que nós chamamos. Deus é algo grandioso, que você vê que tem religiões que nem cristãos são, nem ousa falar nada disso, porque sabe que Deus é tudo. Deus disse que ele está ali no Egito, que ele fez uma ponte que liga a Síria ao Egito, que vai para Israel, é tudo dele. O Brasil todo é, ainda mais que nós sempre estamos declarando que é de Deus. Por mais que somos injustos, como os israelitas foram, por mais que nós pecamos muito, mas a partir daí a gente aceitar uma lei que não é lei, fazendo coisa, você vê que temos processos judiciais que não pode nem existir, ainda que exista já passou prazos. E o povo aceitando tudo isso, você está sendo conivente, isso aí é um problema, você vai pagar junto. Como agora, estamos falando, censura, isso não pode. Sempre teve, é porque vocês estavam quietos. Mas a Bíblia diz o quê? Que quem fica quietinho vai pro seu lado. A Bíblia não gosta de tímidos. Você tem que tomar sim posição, você tem que entender as coisas. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o Café com Palavra e Louvor. Nós cantamos aí uma música 10 sentidos ao meu viver, da banda Novo Som. Eu agradeço a vocês aí. Então é isso. A Bíblia pode ser atualizada? Não, a Bíblia não será atualizada, porque ela não é um livro de história. Ela é um livro criado a partir da vivência do povo, em detrimento do que eles ouviram da tradição, que os profetas disseram,
e do que eles passaram naqueles cativeiros que eles foram. E que eles começaram a descobrir que eles têm que defender a nação. O pindão, a bandeira dele, deve, eles devem ali, como é que se diz? Exaltar tudo isso. Que aonde eles estiverem, eles serão o povo de Deus ali. E nós temos que ter essa coisa, temos que ser nacionalistas. Nós temos aqui que apoiar nosso Brasil, querer o bem. É um lugar abençoado, Deus deu um paraíso. Um Éden aqui na Terra. A gente está querendo ver essas pessoas acabarem, vender para todo mundo, nos escravizar. Pelo amor de Deus, gente. Aí, e você desvirtuar a Bíblia ainda, toma vergonha na sua cara, rapaz. É muita sacanagem aí. Então é isso. A Bíblia não é um software assim não. Ó, que você acha que atualiza, uploads, downloads. Isso não vai acontecer. Ai, mas eu tenho pena da mãezinha ali, do cara que foi estuprada. Não, não é pra ter pena. Isso não existe. A gente tem que ajudar sim aquela pessoa. Nós temos que ir ali ajudar a pessoa que não pode cuidar do seu filho. A gente tem que estar ali ajudando, levando comida a todos ali, mas não fazendo o que é errado. Porque você está vivo, você tem todo o direito que todos vivam. Eu tenho dito, e durma com essa zoada. Aqui tem que tocar na fila de paraçal. E antes de eu terminar, avisar para os hipócritas de plantão que tá mudando tudo da Bíblia por causa da política. A Bíblia não fala em armamento, fala sim, diz que tem que proteger a nação. Soberania nacional, a Bíblia fala. Israel fez de tudo brigou com todos aqueles povos, ou não brigou. A Bíblia é contra aborto. Fez essa lei toda aqui. Até se o cara brigar com o outro e atingir a grávida e o menino morrer, ele morre. Mesmo que ele não tenha feito de propósito. Isso aí tá na Bíblia. Ou não está. Agora eu quero saber que quando acabar, digamos que o Bolsonaro perca, o que vocês querem que perca. Não tem problema, que a gente não pode ficar idolatrando o ser humano. E entre o outro, vocês vão apoiar do mesmo jeito? Ai, não, já vi vocês com a cara de pau de mentira. Não, é verdade, a Bíblia não apoia isso, viu, Lula? Viu, não sei quem. Não é assim que vocês estão agindo da maneira errada. Cuidado. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham juízo. E é isso aí. Café com palavra e louvor aí. Nós falamos coisas muito interessantes. A Bíblia não pode ser atualizada, gente. Só porque a turma acha que deve ser desse jeito. Viu? Então vamos lá. Café com palavra e louvor. A Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia e a evolução social. Atualização, gente. Não tem como. Viu? E é isso aí. Tchau, pessoal.